Olá, meus alunos do 7º ano. Hoje a aula é de História. Assunto: Guerra dos 100 anos. No plano político, a disputa foi entre famílias. Após a morte do rei Carlos IV, na França, Eduardo III, rei da Inglaterra, reivindicou o trono francês. Ele era sobrinho de Carlos IV da França, por parte de mãe. Mas os franceses alegaram que a sucessão não podia ocorrer a partir da descendência de linhagem materna, né? Porque ele era da parte da mãe, descendente da mãe. Então isso já mostra que os franceses não aceitaram. No plano político, os monarcas, naquela época, você pode lembrar que a aula passada foi sobre as formações das monarquias da Europa, estavam se fortalecendo. E o feudalismo, no século XI ao século XV, ele estava em decadência. Então quem estava se fortalecendo, substituindo o feudalismo, o feudalismo significa a base da economia na terra, agronegócio, como hoje a gente fala, agronegócio. Então o mercantilismo, o comércio, que começou a se fortalecer a partir das cruzadas. A gente também teve as aulas das cruzadas, que foram oito cruzadas. Ele se fortaleceu, se espalhou na Europa. E nessa época, no século XII, o XIII, estava mais forte ainda. E os monarcas, a monarquia, ela se fortaleceu através de quê? Acúmulo de recursos, de bens, e os impostos estavam no auge. Então eles disputaram, no plano econômico, eles estavam disputando a situação de dominação de uma grande região forte, que era naquela época a mais forte no sentido do mercantilismo, do comércio, que era Flandres, a região de Flandres. Hoje, atualmente, são os Holanda e os Países Baixos, onde ficava se localizando geograficamente. Então, essa guerra começou em 1337 a 1453, fazendo as contas, dá o quê? 116 anos. E nesse período todo teve 4 fases, mas uma fase mais interessante, e teve também período de tréguas, que foi mais de 30 anos de tréguas. Teve também, essa trégua aconteceu mais quando teve a peste negra, que é a peste bubônica, que foi pandemia. Nessa época aconteceu pandemias, tanto os ingleses como os franceses estavam muito em decadência, aconteceu muitas mortes. Vocês podem imaginar, mais de 100 anos de guerra, com algumas tréguas, algumas paradas, mas eles se recuperavam e continuavam de novo. E um caso interessante que vocês vão ver no conteúdo, que eu já enviei para vocês, que logo em 1422 surgiu Joana d'Arc, uma heroína que ela, nessa época, em 1422, quem estava na dominação do território francês eram os ingleses. Eles chegaram até dominar a capital, Paris. E todo mundo poderia apostar naquela época que os ingleses iriam ganhar essa guerra, essa prolongada guerra.
o que aconteceu? Surgiu entre os Jaxes, que era chamado naquela época, os caipiras eram chamados de Jaxes. Surgiu entre os camponeses, né, os caipiras, com uma heroína, Joana d'Arc, uma soldada, e fortaleceu o patriotismo entre os franceses. E isso criou uma grande força de patriotismo, de união entre os franceses, e eles começaram a ganhar as batalhas, libertaram a província, o condado de Orleans, né? E o que aconteceu? Eles ganharam a guerra de 100 anos, os franceses, a disputa de 116 anos. Em 1453, a vitória na região de Normandia foi decretada vitória para o lado francês. Os dois países ficaram esgotados em todos os sentidos. Depois isso teve várias consequências. Um exemplo, a França, ela mais adiante, porque interessante, uma curiosidade nessa época, em 1453, os turcos otomanos, nesse mesmo mês, praticamente no mês de maio, eles estavam se apropriando do Império de Constantinopla, que era o segundo Império de Roma, que isso daí vocês vão estudar no 8º ano. Nessa mesma data, nesse mesmo ano, os turcos otomanos estavam se apoderando do Império Bizantino, que depois foi batizado como Constantinopla, por causa do rei Constantino. Isso daí já vai ser no 8º ano, mas só atualizando no sentido de curiosidade. Nesse mesmo ano, 1453, estava acontecendo isso. O Império Bizantino estava em decadência e sendo tomado pelos turcos otomanos. Por isso que mais adiante a gente vai estudar que essa tomada no comércio, que era de Constantinopla entre a Ásia e a Europa, essa passagem, que Constantinopla era um centro comercial, um centro de passagem da Ásia para a Europa, e os turcos otomanos bloquearam, se apoderaram nessa data, que todos os países da Europa, tipo Portugal, Espanha, Inglaterra, se lançaram ao mar para explorar novas rotas. Isso daí a gente vai estudar. E nessa época, por causa dessa consequência de desgaste de guerra de mais de 100 anos, a França ela ficou um pouco para trás. Ela não conseguiu se recuperar tanto igual a Inglaterra nesse sentido. Muito obrigado. Só explicando rapidamente o exercício que vocês irão fazer no caderno, escrever no caderno, e vão fazer o retorno para mim, enviar a foto do exercício, enviar para mim registrar a participação de vocês na aula, tá bom? Obrigado. Vocês têm a semana toda para fazer esse exercício. Essa aula ela vai uma semana toda explicando, tá?